O Helder, o zagueirão do São Bernardo, empurra o Rodrigo Garro dentro da área, o Garro cai e não faz nada. O árbitro vai lá naquela, 2 amarelos. Depois que ele se tocou que o Garro já tinha amarelo. Aí ele demorou e puxou o vermelho. Quer dizer, ele achou que nenhum dos dois tinha amarelo e deu naquele do automático, o piloto automático. E deu. É que nem aquela história, comprometeu. O pai tá dirigindo, os filhos brigando no banco de trás. O pai não quer saber quem começou a briga. É os dois. Ele já dá um safanão nos dois, assim, ó. Só com uma mão no volante aqui, ó. O Marcos e Maurício. Marcos e Maurício brigando. Ô, Mota, nesse lance já mostra o quanto esse cara é desqualificado e um péssimo árbitro. É um inútil dentro de campo. Sabe por quê? Bom árbitro nesse tipo de condição é o cara que tem uma vista periférica e uma memória de elefante. O cara tem que saber que ele vai amarelar, gente. Esse lance, se fosse com 2 jogadores que não tinham cartão amarelo, tudo bem ele chegar e falar, quero controlar o jogo, escolhe 2 e dá cartão amarelo. Agora, mesmo que fosse um cartão amarelo, um segundo, para um jogador, imagina o oposto. Se fosse um jogador do São Bernardo também, não mereceria tomar um cartão amarelo daquele, gente. Então o árbitro, o bom árbitro, tá? Não é o caso desse sujeito aí. É aquele cara que tem uma memória de elefante e uma visão periférica. Fala, pra esse cara eu já dei cartão. Eu não posso tirar o cartão pra dar um segundo amarelo nele e tirar esse cara do jogo e estragar o jogo por causa de um lance tosco desse daí. Porque todo escanteio tem esse tipo de lance. Dá chamada, né? Frente, outro segurando. Mas é que tá, Mota. Se ele sabe que ele já deu cartão amarelo nesse caso, eu não tô dizendo que o jogador não tem que tomar cartão. Mas depende do motivo pelo qual você vai dar um cartão. Esse não é motivo. Então esse cara, ô De Paula, é o mesmo incapacitado que não deu um pênalti a favor do Corinthians na final da Copa do Brasil, que o Léo Pereira ele corta um cruzamento com o braço. É ele mesmo. Com o braço. É o mesmo cidadão. E volto a falar que essa porcaria dessa CBF, essa entidade ridícula, que tem um prédio na Barra da Tijuca que vale sei lá quantos milhões, para não dizer 1 bilhão, porque é um prédio gigantesco dentro de uma região mais privilegiada do Rio de Janeiro, não colocar VAR nas primeiras fases da Copa do Brasil é uma indecência. Vergonha. É uma vergonha. Gente, assim como a Comebol também na Libertadores. O VAR na Libertadores começa, acho que a partir da fase vergonhoso. É vergonhoso, Domênico Gato. Ou a competição tem essa porra desse VAR, ou não tem. E é inadmissível uma entidade do tamanho da Comembol e da CBF não disponibilizarem VAR a competição inteira. Porque a primeira fase da Libertadores, que é aquela fase que antecede a fase de grupos, a segunda e a terceira fase também é Libertadores, porra. Assim como a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil, também é Copa do Brasil. Vale também. Vamos parar com essa indecência. A mídia tem que cobrar isso daí da CBF. É uma pouca vergonha o que acontece. Ô, mano. E aí, o Fagner seria expulso, com certeza. O Fagner mereceria ter sido expulso. Sim. E o Fagner também, De Paula, é outro irresponsável. Porque nessa situação, ele poderia ferrar o Corinthians. Assim como ele poderia ter ferrado também naquele jogo. Foi contra o Santo André. O último jogo do Corinthians na Arena foi contra o Santo André. 3-2. Deu cotovelada na cara do jogador do Santo André. Ele costuma fazer isso, hein? É que vocês estavam na transmissão, De Paula, vocês não vão ouvir, porque vazou o áudio do banco do São Bernardo. Na hora que aconteceu o lance com o Fagner, todo mundo no banco gritando: é o Fagner, tem que pôr pra rua, tem que pôr pra rua. Olha a fama que esse cara tem no futebol brasileiro, cara. Tem que parar com essa burrice aí também. E depois, mano, e no segundo tempo também, cara, o árbitro entrou ligado pra compensar a expulsão do Garro. Ele entrou, ele queria arrumar. E aí o Helder, o zagueiro do São Bernardo, recolhe o braço. Cara, a bola bateu no braço, é falta. Mas ele até recolhe o braço e deu o segundo amarelo pro cara, expulsou o cara. Tipo, compensação total, não era pra dar amarelo, gente. Com todo o respeito do mundo. Acabou expulsando o cara, ele ficou 10-10. Aí o Corinthians conseguiu administrar. O jogo sempre teve controlado, na verdade. O Corinthians começou muito bem, né, mano? 1-0 logo no comecinho, o jogo absolutamente controlado. E aí fez o segundo gol depois com Pedro Raul também, tudo controlado. Poderia ter problemas com a expulsão do Garro, mas não teve também, porque o São Bernardo, gente, fez uma boa campanha no Paulista, tal, ganhou do Corinthians o Paulista, mas na hora do vamos ver, é diferente numa Copa do Brasil, numa situação dessa. O Corinthians, o Augusto Melo pagou todo mundo na semana que tava devendo direito de imagem pra quem tava lá. Os caras entraram levinhos. Pagou os atrasados, os atuais. Isso, pagou. Os que não estão mais e têm a receber, não receberam. Ainda não. Então pagou os caras. O Antônio Oliveira teve tempo pra treinar. Agora, mano, assim, cara, alguns torcedores têm que ter noção, mano. Como é que vai com o sinalizador? Time ganhando por 2-0. Estava ganhando por 2-0.
E dessa vez não foi só sinalizador acendendo a torcida, tacaram no gramado. Ô, mano, é uma irresponsabilidade. Vai Agora ter que a o próxima time... fase da Copa do Brasil cara, vai se ferrar. é que agora que o time tá dando o ar de recomeço, reconstrução, qualquer coisa pode atrapalhar. Acontece isso porque não tem punição no clube, cara. Agora, deixa uma pergunta pra você e pro Mano. Se não houver uma punição no sentido de fazer jogo sem torcida, dá pra dizer que o Corinthians será beneficiado? Eu acho que esse tipo de situação não faz com que não tenha torcida no estádio. Eu acho que é mais pra multa. Então, Nesse caso, eu acho que esse tipo de situação não gera uma punição de perda de mando. Nada. É mais pra multa só, Sombra. Então, mas, ô Sombra, precisa ver o que tá no código. Se houver acho que é punição de perder mando, tem que perder. Porque a torcida do Corinthians é reincidente nesse tipo de caso. De sinalizador aceso, eu acho que tem que haver uma mudança da regra, tá? Eu acho uma imbecilidade, uma cretinice você parar o jogo porque tem uma porra de um sinalizador aceso na arquibancada. Mas você arremessar esse artefato pra dentro de campo é um negócio que pode ferir a integridade de quem tá trabalhando, tá ligado? Eu acho que na arquibancada, ok, que mude-se a regra, porque eu sou a favor mesmo do sinalizador, porque eu acho bonito. Não aquele sinalizador que o imbecil da torcida do Corinthians matou o menino na Bolívia, não é aquele. Esse sinalizador que só faz fumaça, acende a luzinha lá, beleza. Pra mim, ok. Agora o árbitro tem que ter a percepção e realmente deixar o jogo correr. Se não tá tendo fumaça dentro do campo, deixa lá o negócio na arquibancada, depois relata em súmula. Agora, toda hora, você dá a prerrogativa pro torcedor, Quintino, numa dessa. Corinthians e Palmeiras. A maior pressão do Palmeiras, 1-0 pro Corinthians, o resultado favorece o Corinthians, o Palmeiras tá sendo eliminado. O torcedor ele tem a prerrogativa de ter a parada técnica. O torcedor, se ele quiser, ele para o jogo. Isso é um absurdo. É verdade, ele para o jogo. Isso é uma idiotice, Domênico. Você esfriou o adversário. Cara, isso é uma cretinice, sem tamanho. Tá na hora de algum... Não vou usar um termo que eu gostaria aqui pra não ser muito invasivo com relação à inteligência de alguém. Mas, cara, esses caras que escrevem regra aqui no futebol brasileiro, tá na hora de falar, gente, sinalizador na arquibancada, desde que não esteja em campo que possa ferir algum jogador, deixa o pau torar. Só para o jogo em caso de fumaça dentro do gramado. Senão, não vai interferir em nada. Relato em súmula, pune o clube depois. Agora, mano, multa, sei lá, enfim. Como é que eles conseguem entrar com isso? É impressionante. Porque os caras entra, Dodô, não tem. O sinalizador, Domênico, é como se fosse... Fácil, o cara nunca viu. Entra fácil. É um negócio, Domênico, é como se fosse... É menor que um lápis, cara. Você nunca viu? O Mano levou no resort aquela vez. Não, aquele... Não, mas era gente, muito maior, mas... Mas não É um negócio do tamanho um pouquinho maior que um cigarro. O cara põe dentro do tênis, o cara põe dentro da cueca, velho. É o tamanho do isqueiro. Desculpa, mas todo jogo eu tô no estádio, isso entra no bolso. Porra, velho. Não tem fiscalização suficiente pra... E eu queria entra no bolso. destacar que o Corinthians continua fazendo escola. Parabéns ao Corinthians. Primeiro foi o Dr. Sócrates, né? Com o seu calcanhar mágico, encantou o Brasil. E agora nós temos o cotovelo mágico, né? Esse rapaz, ninguém vai fazer nada pra esse Fagner, não? Ele bate em todo mundo, todo jogo, e ninguém faz nada. Não faz nada. Que é isso, gente? O Fagner tem um habeas corpus preventivo. Não pode acontecer nada com ele. Ele tem um habeas corpus preventivo. Não, chegado de historicamente ele tem tanto cartão assim, não? Era pra ser expulso e pegar um gancho. Tem. Ele sabe jogar, isso que é duro, cara. Ele sabe jogar, não precisa disso. E surgiu a informação agora, né, mano? O Mano deve ter acompanhado, que o Mano tá ligado. O Napoli, o PSV Eindhoven e o Milan procuraram o Corinthians pra amistosos agora. O Corinthians vai estar parado esse tempo. Cala a boca aí, velho. Cadê o momento fanfarrão? Palhaço, velho. Acabou de sair. É que vocês não acompanham nada. Da Copa do Brasil é que vocês ficam limitados. É verdade, gente. É o Napoli. Palhaço, né? É o Napoli da Vila Maria. O Milan de Poá. Entendi. E a Internazionale de... Da Penha. Tem na Penha uma. Eu vou falar... Ô, mano. Só um adendo aí, o Antônio Oliveira... Pera aí, Mota, pera aí. O Quintino tá querendo desdenhar, mas, por exemplo, o Leverkusen que veio aqui é o mesmo da Alemanha. Inclusive, os caras num sotaque alemão falando: queremos alguém forte, porque o de Munique não dá pra ter. Quanto os caras mandaram aqui. Queremos chufrute, queremos chufrute. Momento fanfarrão duplo. Cadê o momento fanfarrão? Os dois merecem, é brincadeira isso. Viram o Corinthians e falaram: Scheisse.
E agora, Sombra, essa perseguição, isso nunca tinha havido antes do futebol brasileiro. Essa perseguição com o treinador estrangeiro, que estão fazendo com o Antônio Oliveira aqui, é um absurdo dos absurdos. E outra, expulsar o cara. Isso nunca tinha acontecido antes. É um absurdo o que estão fazendo com o Antônio Oliveira. Isso é um absurdo. Esse cara é bocudo, xinga as coisas. Só o meu que é assim. Esse português aí. Só o meu que é assim. Português. Olha, o Antônio Oliveira que falou o seguinte sobre o... Pagar pau do Abel ainda. Sobre os amistosos. Ele falou que tá tendo dificuldade. Ele tá falando, o Antônio Oliveira falou o seguinte, que quer fazer, porque agora o Corinthians só volta em abril, né? 14 de abril, alguma coisa Não, pode ser Sul-Americana, tem rodada 3 de abril. Pode ser que pelo sorteio já... E aí ele quer fazer pelo menos 3, 4 amistosos. Só que é o seguinte... Porque o Corinthians ele vai estrear, Motinha, como o De Paula falou, precisa ver aí, é dia 3 ou 4 o jogo do Corinthians, aqui ainda não saiu a data, mas ele vai falou no começo de abril. Tá com dificuldade pra achar adversários, né, que seja mais de peso e tal, pra treinar mesmo, né? Os times estão todos com seus campeonatos em andamento, gente. E o Corinthians ganhou 5,7 milhões aí na Copa do Brasil já. Ajuda, né? Ajuda. Só que é o seguinte, hoje saiu notícia o quê? Cantígio, né? Entrou uma ação contra o Corinthians, pede 2,4 milhões de reais pelo mesmo problema, né? Os cara... FGTS, aquelas coisas. Os caras vieram de caravana, Os advogados se unem e falavam, vamos soltar uma por dia pra ferrar. Um dia é o Cantino, outro dia é não sei quem... É o Rojas, e vai um dia... Cara, o Rosala Santoro, mano... o carrossel, né? Cada vez que ele vê isso, o Rosala, que deu entrevista pra nós... Ele fica desesperado. Cara. Ele chora. Ele deve falar, o que eu tô fazendo? Como é que é o gerente do banco? Meu Deus. Mas vamos separar situações aí, por exemplo. O Juliano, quando ele entrou, pedindo aí 1.800.000, referente a direitos de imagem ainda do ano passado, que o incompetente lá falou que se orgulhava de não ganhar títulos, mas pagar a conta. Tô vendo como ele pagou bastante dívida dentro do Corinthians. Ele deixou esse pra trás, assim como quase 100 milhões... No caso, 100 milhões, porque o Augusto Melo, ele quitou 20 referente ao elenco atual, essa semana também, antes do confronto aí pela Copa do Brasil, e ainda faltam 80 milhões referente a jogadores que estão fora do clube. E o Juliano faz parte desse contexto. A dívida com o Cantígio, Mota, é uma rescisão contratual. Que foi na saída dele, que aí eu já não sei quem fez, se foi o Augusto Melo ou se foi a gestão antiga. Eu preciso também trazer esse dado aí, porque o De Paula pode falar melhor. O contrato do Cantígio acabou no término do ano passado, né, De Paula? Sim. Junto com 2023, Sim. E aí eu não sei quem fez aí esse cálculo, se foi a gestão atual ou se foi a gestão antiga, mas ele tá pedindo essa quantia de dinheiro referente ao que não foi pago, segundo ele, inclusive aí de FGTS, de rescisão, tem o custo também de honorários de advogado. Aí a gente precisa saber se isso está atrelado à gestão atual ou não, se ainda... mano, saiu a reportagem no GE 2021 a 2023. Então, mas por exemplo, mas eu não sei, De Paula, porque, por exemplo, a rescisão contratual, quando ela acontece, ela pode até ocorrer, por mais que você debaixe em 2023, que é quando acaba o contrato, mas a gestão atual pode ter pegado essa dívida agora em janeiro e ter falado, é isso que você tem para receber. Eu não sei como é que funciona isso, se foi realmente na gestão antiga que ele recebeu ou se foi agora em janeiro. Em janeiro o Augusto Melo já assumiu, né? Sim, mas são débitos referentes anterior ao Augusto, mano. Não tem como não ser culpa da gestão anterior. Exatamente, da gestão anterior, porque são débitos anteriores ao mandato do Augusto, mano. Não, o débito sim, mas é que ele tá questionando, De Paula, justamente a falta de pagamentos na rescisão. Que aí, então foi feito em 2023, talvez. Sim, o débito sim, é referente a 2023, mas eu quero saber a rescisão, quem foi que fez, se foi final a gestão do ano. Atual, se foi antiga. O contrato dele era até 31 de dezembro de 2023, mano. E aí foi feito no ano passado. Foi atual, De Paula. Foi o primeiro dia útil aí do mandato que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Porque eu duvido que dia 31 de dezembro, quem estivesse lá, fosse, por exemplo, o Duílio e seus remanescentes. Pagaram isso na primeira semana de janeiro. Foi a atual gestão. Sim, foi a atual gestão, mas com débitos anteriores. É isso que eu tô querendo falar. A culpa da dívida é da gestão anterior. Agora o Augusto vai se virar. Estranho, mano, passando pano pro Duílio, hein? Estranho. Pano. Não tô passando pano. Eu tô colocando dentro de um contexto que talvez vocês não tenham entendido. Mas, por exemplo, o débito tá todo atrelado à gestão do Duílio, é fato. Só que o Cantígio, ele tá reivindicando um valor maior do que, teoricamente, ele deveria ter recebido. E aí eu não sei se esse cálculo foi feito, talvez aí pelo
pela gestão atual ou se era uma conta já antiga que os caras só passaram e falaram, beleza, pega o teu Tinguá aqui e vai embora. E eu tenho uma pergunta pro De Paula. E entrou o Duílio, ele foi bem que o Duílio? Você pode ter alguma coisa que ele foi bem? Sei lá, na bote, de repente, se ele fez alguma Não, coisa. ele foi bom pra quem os contratos que ele fez com algumas pessoas foram bons, né? Ele ganhou nota 10, viu, Bento? Enferrar o clube. Enferrar o clube, ele ganhou nota 10. Foi uma pena, uma gestão péssima. Pessoal, não é segredo pra ninguém que eu estou antonizado, dá pra dizer assim. Que treinador o Corinthians contratou? E durante a noite passada, o Corinthians divulgou os bastidores da vitória sobre o São Bernardo. E eu fiquei mais uma vez impactado com o discurso de Antônio Oliveira. As pessoas podem dizer, mas quando perde, não mostra os bastidores e tudo mais. Tá bem, é um fato. Mas também é fato de que o Corinthians venceu, tem vencido os seus jogos, e a cada oportunidade que a gente tem de ouvir o que o Antônio Oliveira diz para o grupo, porque aquilo ali não é montagem, não é fake, ele realmente... os clubes hoje têm acesso a algo que a gente não tem como imprensa, de ter esse momento ali do pré-jogo. Muitas vezes ele pode fazer um discurso desse e não dá certo, os caras irem para campo, pegar um adversário melhor, isso acontece. Mas não é o que tem acontecido, né? Com exceção do jogo contra a Ponte Preta, que o Corinthians jogou melhor, inclusive, e a bola não entrou porque é futebol. De resto, o Corinthians tem conseguido seus resultados. E muito por conta do perfil, comportamento, trabalho e temperamento desse treinador. Que eu estou realmente assim impressionado. Impressionado com a capacidade que ele está tendo de liderar esse grupo. Ele está construindo mais do que isso uma liderança e uma incidência sobre o grupo. Gente, as palavras dele antes do jogo, antes dos caras entrarem no 1º de maio, elas são muito, mas muito impactantes. Eu nem vou resumir ou citar aqui, porque eu vou exibir para vocês. Reparem quando ele diz, nós temos uma grande oportunidade hoje. Olha o que ele consegue alcançar e atingir nesses jogadores. Se liga. Hoje, nós temos a oportunidade de corrigir o passado. O passado que vocês já viveram. E escrever uma nova história. Hoje, porque nós somos mais fortes do que eles, nós somos melhores do que eles, agora depende de nós. Sejam fortes, sejam corajosos, tenham sangue no olho e ganhem o jogo, caralho! No jogo! Cara, que coisa impressionante. Vocês têm a oportunidade de corrigir o passado. Porque ele sabe que esses caras perderam para o São Bernardo e que esse jogo estava aqui. Ele deu essa oportunidade aos caras, ele botou isso na cabeça dos caras. E disse, vocês são melhores, vocês são mais fortes, mas depende de vocês. Vocês precisam entrar lá e resolver. Cara, impressionante. Depois do jogo, depois da vitória, depois de tudo que ele disse se concretizando na prática, ele entra e fala o quanto ele está orgulhoso e... Vou rodar para vocês. Eu estou muito orgulhoso de pertencer a este grupo e ser vosso treinador. Porque vocês é que me fazem sentir realmente treinador. E eu, por isso, estou muito agradecido, apesar de nós percebermos que o caminho é longo. Temos muitas coisas bonitas para poder conquistar juntos. Vocês foram fortes, vocês foram corajosos. Vocês mostraram que eram melhores, porque são. Vocês mostraram que mereciam passar à próxima fase. Vocês mostraram que são a melhor equipa e que somos o melhor grupo. Por isso, o nosso também agradecimento, eu em nome do grupo, com certeza, devem expressar a mesma e ter a mesma opinião que eu. Por isso, uma grande salva de palmas para todos nós. Ele tem umas frases muito impactantes, né? Vocês fazem eu ser treinador, né? Cara, que negócio... ele tá muito feliz, assim. Dá para perceber que ele tá muito feliz ali e ele consegue convencer. Bom, ele convence a mim, por exemplo, que tô assistindo isso e tô impactado com a mensagem que ele passa. Imagine um jogador lá dentro. Não sei se vocês repararam também, mas entre as lideranças tem um Fagner discursando, um Romero e um Pedro Henrique, que chegou ontem. E que já se identificou. E que já está puxando o carro, que já está puxando a fila, dizendo vamos lá, a gente consegue e tal. O cara que já sentiu o espírito. Muito interessante o que está acontecendo nessa reformulação. O Corinthians ainda vive uma reformulação. O próprio Antônio citou, o caminho é longo. Temos muitas coisas para corrigir e ajustar. Mas é
tijolinho por tijolinho. Impressionante. Vou repetir. O Corinthians acertou muito a mão na contratação desse técnico. Para a gente fechar, tem essa possibilidade de um negócio entre Corinthians e Botafogo por Gustavo Mosquito e Danilo Barbosa. A questão é a seguinte, o Corinthians quer Danilo Barbosa, zagueiro, volante, foi jogador do Palmeiras, inclusive, é um jogador versátil, forte fisicamente, bom na bola aérea. O Corinthians está atrás do Danilo, especialmente para jogar no meio campo, mas também para fazer a função de zagueiro, tem a Copa América ali, o Corinthians está tentando, tem um interesse, manifestou um interesse e o Botafogo começou a ver que jogadores poderiam ser aproveitados no fogão e pediram o Gustavo Mosquito. A questão é, o Mosquito realmente perdeu espaço, ele tem, até anotei aqui, ele tem 12 jogos na temporada, apenas 2 como titular. Só que ele renovou o contrato agora, até junho de 2026. Então você tem que conversar com o jogador, tem que ver se é interesse dele. Ele perdeu espaço porque o Wesley está voando, o Pedro Henrique chegou, o próprio Romero, aí chega o Pedro Raul e o Yuri Alberto e forma uma boa dupla de ataque, então não tem espaço para ele entrar. Ele realmente tem entrado pouco, tem jogado pouco, não fez nenhum gol esse ano e tem uma possibilidade de negócio aí. Resta saber se o Mosquito vai querer sair. O Corinthians estaria de olho numa vaga para o meio-campo, / zagueiro, e poderia ceder um jogador do seu elenco. A gente não sabe se ainda em definitivo, troca de empréstimos, aquela coisa, mas é uma possibilidade, as duas equipes estão discutindo.